Vamos ver aqui o slide. Quando falamos de jogos multiplayer FPS, temos vários tipos. Um aspecto extremamente importante De bonitinho ele, cara. para sua diversão em um jogo do tipo são os mapas, mais até do que o estilo. Muitas vezes você não Ah, muito fofinho, cara. sabe porque um mapa é bom ou O estilo. ruim, mas você sente. Quando olhamos para Ai, eu sinto muito. Ai, esse vozeirão no ouvido. mapas como Piccadilly, sentimos que algo Que? Mapas com Piccadilly? Que isso, Zangado? Que isso? Ficou quem? está errado na forma Hã? como ele está sendo jogado. E isso não é culpa dos jogadores. Eu não sei o Caralho. estado de Piccadilly hoje em Ele fez de sacanagem. Cara, isso é Dog Washington pra memes. Entendi tudo já. dia, porque os mapas Eu não sei como é que tá hoje em dia a Piccadilly. Na minha época era uma bagunça. quando são muito criticados, acabam recebendo algumas atualizações, como o Orbital e o Kaleidoscope lá em Battlefield 2042. Mas na época que eu tava bem mais ativo no multiplayer de Call of Duty Modern Warfare, esse era de longe o pior mapa de todo o jogo. Seus spawns eram mal colocados, o mapa tinha um meio extremamente aberto, o que incentivava os jogadores a focar o combate em apenas um ponto. O que mais me incomodava é que se o time adversário soubesse da vantagem absurda desse mapa quando você recebia um péssimo spawn, a partida simplesmente acabava. Tá no Spawnando Piccadilly aí, em cara. A ou B, você só tinha uma rota principal para ir, com a variação de ir pelos andaimes ou ir pela loja. Mas se os inimigos não forem imbecis e ficarem camperando no andaime e na loja, você dificilmente conseguirá sair deles, encurralando o seu jogador facilmente. E mesmo que você consiga Que sair aula. dessa área matando um ou outro, Opa, se besuntando com as melhores mitadas e mamadas esquizofrênicas do Cuzil. Antes de continuar esse corte, tenho-lhe um recado pra você. Agora o Distopia é patrocinado pelo Opera GX, simplesmente o melhor navegador do mundo. As vantagens são integração com a Twitch, com o YouTube, com o Discord, irmão, tudo, não perdendo uma notificação, customização fodida de absurda, modo negro para todos os sites, controle de memória RAM para jogar Roblox enquanto você escuta um Kanye West sem que seu PC exploda, entre outras várias vantagens. Você ainda apoia o canal de forma totalmente gratuita. Basta baixar e instalar pelo link na descrição. No seu computador, celular, urna, vizinho, tudo que tiver disponível você pode colocar o Opera GX 30 segundinhos. E você deixa de ser um Jeca, Blue Pill Norme e vira um Sigma com cara de pedra. É isso, bom corte. E Léo, você facilmente pode ser pego pelo inimigo que ficar de guarda no high ground do D. Esse high nossa que bosta. ground é a parte simplesmente mais forte desse mapa, porque possui muitas saídas, oferece uma visão muito grande do mapa e é extremamente favorecido pelo spawn do inimigo, porque está bem mais perto. Enfim, Piccadilly funciona quando colocado em um modo campanha de COD, mas falha miseravelmente Piccadilly funciona. quando você o transporta para a maioria dos modos multiplayer. É impressionante que alguém tenha pensado que esse mapa seria uma boa ideia. Quão burro foi esse cara? Mas o que eu colocaria como um bom mapa? Quais características eles têm? Esse é basicamente o vídeo de hoje. Um mapa bem planejado só pode realmente ser considerado bem planejado se for ligado ao jogo em que ele faz parte. Vai tomar Um no bom cu, mapa de Piccadilly. CS não funcionaria em Overwatch. Um bom mapa de Overwatch não funcionaria em CS, porque são estilos extremamente diferentes de jogos. CS é mais lento, depende muito de posicionamento. É um jogo bem igual, entre aspas, para as equipes. No sentido de que todo mundo ali tem o mesmo HP, um setup de armas 90% igual, dá a mesma quantidade de dano se usar Cravou 90%. a mesma arma, Vem pelo mato tudo igual. anda na mesma velocidade e tem a física igual para todas ou para a maioria das utilitárias do jogo e etc. Overwatch é muito mais rápido. As diferenças entre cada personagem colocam a composição como Opa, Opera GX aí no chat. Quem não baixou ainda o Opera GX, quer apoiar o canal e usar o melhor navegador do mundo, baixem Opera GX, instala aí que você vai estar ajudando o Distopia e usando um navegador bom, né? Largando essa bosta de Chrome, Edge, que você usa aí. Tá? um dos, se não o componente mais importante de uma equipe. Você Link pode no vencer uma fixado partida no jogando com chat, 5 hein? DPS, ou 5 tanques, ou 5 suportes, mas isso não é nem de longe o setup recomendado. E você vai ser cada vez mais punido à medida que pega uma equipe cada vez mais bem qualificada no ranking. Mas no fim, mesmo sendo jogos completamente diferentes, suas filosofias para a criação de um mapa são Caraca. bem parecidas.
CS usa em seu mapa mais Isso aqui é Doom, né? famoso de todos os tempos um layout super simples, colocado extensivamente por outros jogos. 2 caminhos laterais e um caminho central. Exatamente como o Shoot House de COD MW1 faz. A questão é que esse layout pode ser muito interessante se bem implementado. Caralho. Agora, como ser bem implementado? Shoot House, Trabalhando com a MW1. mobilidade do jogador Que aula, e o irmão. loop do mapa. A mobilidade do jogador é afetada pelos elementos que podem ser usados como cover nos cenários. A falta desses covers é também justamente uma das críticas que mapas como o Kaleidoscope sofreram na época de seu lançamento. Estar exposto é estar suscetível a estar morto. Adicionar os covers é mais simplesmente do que um local para o jogador ficar parado, talvez para recuperar a vida, dependendo do jogo. Cult Ou para gamer. recarregar, ou para simplesmente ficar escondido. Os locais que servem como cover adicionam novas rotas ao mapa. Por exemplo, a porta do meio na Dust 2. Essa porta adiciona novas rotas possíveis e fáceis de fazer por parte do CT. Por um lado, o TR tem a vantagem nesse meio por sempre ser o primeiro a chegar. Na real, tinha a vantagem, porque foi mudado quando a Dust 2 foi atualizada, mas estamos considerando o layout antigo dela. Para tentar equilibrar, os CTs poderiam fazer uma smoke na porta que adicionaria uma nova rota para B, uma rota para a base TR ou simplesmente uma versão mais segura para a rota padrão em direção a B. Já o loop está relacionado à forma como o jogador pode usar outros caminhos para chegar ao bombear da Dust 2. O jogador pode usar apenas 3 lugares: varanda, CT ou fundo. Encher seu jogo de rotas não ajuda em nada, principalmente Cara, o Aizen é caravado o melhor canal de videogame. um jogo mais lento como o CS. Porque se o jogador tiver que ficar vigiando 15 lugares ao mesmo tempo, ele naturalmente fica em uma desvantagem absurda em É um abismo. Eu os vídeos do Aizen e dos outros caras. relação ao inimigo. Agora, quais são as características que eu colocaria como as mais importantes de um mapa? Primeiro, Não, acho que não, Deviante estar na área. Ah, imita menos Aizen. cuidado com a quantidade de oclusão no ambiente e bastante atenção nos pontos de fluxo. Simetria nas distâncias percorridas. Fora que o Aizen é muito argumento, né? Muito exemplo, né? Tem que falar mais. Ah, malheirão, é malheirona, né? Tô contigo, rei, tô contigo. Tem que mentir do jogo, né? A parte exclusiva do jogo tem que ser destacada, considerar cada método de navegação possível e dar motivos para o jogador escolher um ou outro, vários caminhos com seus próprios riscos e recompensas, e por último, mas não menos importante, high grounds balanceados. Agora, como eu acredito que o Overwatch 2 consegue unir todos esses elementos em alguns de seus mapas, especialmente naqueles referentes ao modo híbrido? Modo híbrido. Esse modo, Pô, queria jogar esse modo, nunca me chamaram pra jogar esse modo. ele é Hein? muito simples. Ele mistura a ideia de conquistar um ponto com a ideia de escoltar uma carga. O interessante é que esse conjunto de mapas usados nesse modo são Pô, esse filho da puta adora esse modo e nunca chamou a gente de jogar esse modo, né? no geral muito bem feitos, exploram diferentes heróis para diferentes áreas e seguem Aqui a gente bota free for all, que nem os macacos. as regras do que eu considero um bom mapa. A primeira Oi, deixem, vamos jogar esse modo, vamos, bicho. coisa a se entender Afinal, tu joga muito bem. Mano. é que A gente joga jogo burrão. É, a gente joga jogo de burrão. no modo Eu sou muito ruim pra você. híbrido de Overwatch, Para, mais do que uma Vitinho. questão de se o inimigo vai Filha conseguir da capturar o puta. ponto, mas sim quando ele vai conseguir. Todo mapa é projetado para oferecer uma vantagem clara ao atacante. Vamos pegar o mapa Agora o Edu e o Digo ele chama, né, pra esse mapa. Tenho certeza. Puxa o histórico, tá ali. Digo, Edu, só mapa híbrido, só mapa híbrido. Hollywood, por exemplo. Apesar de ter alguns caminhos que afunilam o time atacante, há mais ramificações para aqueles que estão atacando do que para aqueles que estão defendendo. São 4 pontos para aqueles que estão defendendo, além, óbvio, da própria carga. Para quem ataca, há 6 caminhos, além da própria carga. A primeira parte do mapa é muito bem montada. Há uma área clara que serve como ponto de estrangulamento, ou ponto de fluxo, como eu vou chamar no vídeo. Referente aos locais É o modo normal de carga, né, que tu captura o ponto e leva a em que há carga. uma trocação intensa de tiro. Mas Overwatch tem um cuidado de não afunilar todos os jogadores nesse ponto, porque poderia acontecer o que acontece em Piccadilly. Um dos times fica encurralado. Por isso, Piccadilly não dá eles não. oferecem um caminho alternativo, antes mesmo de entrar nesse ponto de fluxo, que é bem projetado, porque também não permite que o jogador evite o ponto de fluxo original, mas que ele arrume uma segunda rota que serve como seu próprio ponto de fluxo. Dependendo do jogo, tornar um caminho alternativo mais um ponto de fluxo pode não ser a melhor opção. No caso de CS, a rota alternativa tem um problema de levar mais tempo para chegar em algum lugar. E passar mais tempo andando e conferindo os cantos do mapa significa que seus companheiros de time estão em desvantagem, porque avançam em menor quantidade por um ponto diferente do seu. Essa primeira área de Hollywood já mostra um cuidado com os pontos de fluxo.
A maioria deles dentro dessa área são locais mais fechados, dando um equilíbrio para ambos os times. Mais um elemento importante, às vezes negligenciado por outros mapas, como o já removido Horizon e o também já removido Paris, que eram mal projetados, davam uma vantagem para a defesa e por isso eram abandonados muitas vezes nas partidas, o que foi um dos motivos para ele ser completamente removido. A segunda parte do mapa envolve a escolta por uma área bem longa. É importante lembrar que todos os mapas desse modo de jogo têm a mesma ideia de uma área que ajuda quem ataca, geralmente mais simples, depois uma área mais aberta e depois uma área que muda todo o tom da fase, sendo extremamente condensada. Em Hollywood, essa segunda área tem bastante foco no high ground. Os high grounds dessa área são balanceados porque não existe nenhum apoio adicional do jogo aqui. No caso de Overwatch, o único apoio que o jogo te dá são pacotes de saúde espalhados pelo mapa. Em nenhum ponto de high ground nessa segunda área existe um pacote de saúde, o que faz o jogador calcular os riscos de ficar ali. Aqui também é onde as partes exclusivas de Overwatch ficam destacadas. É uma área muito propensa para os personagens que voam. Em O budismo de outros Overwatch. mapas como Eichenwald, o high ground dá espaço para uma área bem aberta, muito útil para se usar um personagem com alguma habilidade em que você pode mudar a direção dos inimigos, como o Road Rogue ou a Pharah, por exemplo. A última área é aquela que muda o tom da fase. É Nem sei sempre quem mais são os condensada, personagens. impossibilitando o uso total de um personagem como a própria Pharah. A mudança de tom também serve como um alerta para a equipe que está defendendo de que falta pouco, e duas avançadas significativas da equipe adversária nesse ponto já são o suficiente para acabar com o jogo. Os mapas de Overwatch, principalmente Farra. no modo Ah, livre, tá. são no geral muito bem projetados. Jack Frog e Eles Farra. exploram as melhores características do jogo e incentivam o jogador a adotar diferentes abordagens com diferentes personagens. Se você se mantém preso a um único personagem, mesmo que isso claramente não esteja dando certo, talvez seja hora de analisar com cuidado e mudar sua estratégia para não ser xingado. Por mim. Cuidado e mudar sua personagem, mesmo que isso claramente não esteja dando certo, talvez seja hora de analisar com cuidado e mudar sua estratégia para não ser xingado. Por mim. Que Acho que isso? por hoje é isso. Quais são os Direitinha? Foi pra mim. O Bitinho, eu, o Ibis. Que filho da puta. Cara, eu elogiava ele. Falava, nossa, cara, que vídeo bom. Que sacanagem. Pô, é bem estruturado, bem argumentado, exemplificado. Isso aqui é um filho da puta, mano. Quero que se foda. Vou dar dislike nessa porra também. melhores e piores mapas que vocês já viram em um jogo FPS? Eu achei ofensivo. Eu vou denunciar essa merda. Mas, pô, vídeo bom, cara. Parabéns aí, Aizen, pelo desempenho aí. No seu conteúdo de jogos. Pô, diversificou bem os exemplos, né? Pegou de vários jogos assim, FPS pra poder fundamentar de Overwatch. Caralho. 9 minutos ainda de vídeo. Caraca. Quem diria que o cara entende tanto de mapa, hein? Pra chegar no jogo e fazer aquela coisa feia de diva. Diva não, a diva dele é boa, né? O Genji dele. Aquela bucetinha ali. Nunca será David Jones. Cheguei na live me ouvindo. Aizen, não, tô ouvindo o Aizen 2, não o Aizen Coffee, né? Tá confundindo aí. O canal de Aizen é o melhor de jogos, não tem nem comparação com os outros. Pior que é, mano. Bizarro. Como brasileiro não tem nem comparação mesmo, não. Inclusive tem um vídeo de Final Fantasy VII que, caralho, nunca vi algo igual, mano. Acho que é esse aqui, ó. Final Fantasy. Caralho, é esse aqui mesmo. Isso aqui é bizarro. Nunca vi algo parecido assim no campo, no PTBR.